Saúde os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, amados. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, número 23. Faremos uma leitura uníssimos do Salmo 23. Livro de Salmos, número 23, verso 1 ao verso de número 6. Livro dos Salmos, número 23, versos de 1 ao verso de número 6. Faremos essa leitura todos juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Abramos nosso zinário no hino de número 39. Hino de número 39. Alegre cantarei.
amados, para sentar. Eu convido assim o nosso irmão Ronils, que esteja adorando ao Senhor com uma oração intercessória ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós rendemos graças ao Senhor por mais, ó Deus, este momento tão especial que nós temos, ó Deus, oportunidade de estarmos, ó Deus, em comunhão como igreja do Senhor, em comunhão, meu Deus, contigo, onde temos, ó Deus, a oportunidade de mais uma vez apresentar as nossas vidas diante do altar do Senhor, para reconhecer, ó Deus, que nada somos, ó Pai, sem Ti. Ó Deus amado, queremos nesta hora entregar, ó Deus, todo o nosso ser, para que Deus, através do Teu Santo Espírito, Tu venhas, ó Deus, fazer uma limpeza, Pai, em todo o nosso ser, purificando, ó Deus, o nosso coração, purificando, ó Deus, a nossa mente, lançando, ó Deus, nas profundezas do mar, tudo aquilo, ó Deus, que não agrada a Ti, tudo aquilo, ó Deus, que temos feito, ó Deus, que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, que tem nos impedido, Pai, de caminhar altaneiramente, ó Deus, na Tua presença, com gozo e alegria, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, Tu venhas, ó Deus, restaurar, ó Deus, toda a nossa sorte, restaurar a nossa alegria, nos dando, ó Deus, vida nova, Deus, e abundante, cada vez mais, ó Deus, diante do Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua obra com amor, para que possamos, ó Deus, servir, ó Deus, ao Senhor com alegria e inteireza, Pai, de alma e coração. Por isso, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, porque somente o Senhor tem o poder, ó Deus, para nos perdoar, para nos purificar, ó Pai. E assim, ó Deus, rogamos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Deus, nos dar ânimo dobre, para que possamos, ó Deus, na nossa caminhada cristã, estar, ó Deus, no centro da Tua vontade, ó Deus, e fazendo tudo aquilo que lhe apraz. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia, que venha nos perdoar. Essa é a oração, ó Deus, que nós fazemos a Ti, já agradecidos, porque sabemos que temos um Deus que é amor, que é justiça, mas que acima de tudo é um Deus de misericórdia. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, número 51, verso de número 10. Livro dos Salmos, número 51, verso de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E nesse momento nós estaremos assim nos humilhando diante da presença do nosso Deus, nos colocando de joelho, abrindo o nosso coração a Ele, confessando os nossos pecados, as nossas mazelas. E após alguns instantes de oração silenciosa, a nossa irmã Daiana estará quebrando o silêncio com uma oração audível ao nosso Deus.
Nos coloquemos de pé, amados. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28, versos 18 a 22. Faremos uma leitura responsiva desse texto. Gênesis capítulo 28, versos 18 ao número 22. Estaremos fazendo uma leitura responsiva. Vou ler o primeiro, os amados o segundo, e assim sucessivamente até o término da leitura. Livro de Gênesis, capítulo 28, versos 18 a 22. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou uma pedra que havia posto sobre o travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Os amados podem sentar. E nesse momento nós estaremos fazendo como Jacó. Nós estaremos adorando o nosso Deus com o nosso dízimo, a nossa oferta, porque com certeza Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades. Enquanto nós estivermos entoando o hino de número 32, você que está preparado, possa vir aqui à frente e depositar o seu dízimo, a sua oferta ao nosso Deus.
diácono Miqueias, que esteja orando, consagrando a Deus os nossos dízimos e ofertas. Logo após a palavra está com o Ministério da Música. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Ó Deus, nós queremos louvar o teu nome por aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, por nós, ó Deus, e nos tem dado, ó Pai, nos tem agraciado com muito mais do que merecemos. Nós, ó Deus, queremos, ó Pai, te agradecer pelos recursos que aqui foram depositados, recursos esses que vêm do Senhor, ó Pai, e nós devolvemos, ó Deus, para que o teu reino possa ser, ó Pai, sustentado, ó Deus, para que esse dinheiro possa ser utilizado em prol do teu reino. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, na utilização desses recursos, e que a tua bênção, ó Pai, nós te suplicamos, continue sobre nós, pois nós precisamos dela para o nosso sustento e o sustento do teu reino. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o mantenedor de todas as coisas, e louvado seja o teu nome por isso. Nós, ó Deus, te agradecemos e louvamos o teu nome, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir os irmãos que se coloquem de pé. Primeiro cântico que nós estaremos cantando tem como nome Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E esta é uma realidade que nós vivenciamos, né? Isso é o nosso dia a dia, onde a nossa fé é realmente colocada à prova, onde trabalhamos, nos nossos relacionamentos em casa, com vizinhos, enfim, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, nossa fé, ela é provada. O Senhor está sempre, né, conosco, e por esse mundo ser mau, nós sempre lidamos com situações onde nós precisamos exercitar a nossa fé. Então esse cântico fala sobre isso. Ele fala que a nossa fé sendo provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A fé, ela não é provada só por ser provada, mas ela tem uma questão pedagógica. Ela nos ensina, nós crescemos diante do nosso Deus, nós criamos, né, nós robustecemos a nossa fé, esse dom que Deus nos deu. Amém? Possamos louvar o nosso Deus. Abra a sua boca, cante, louve ao Senhor, entendendo aquilo que nós estamos fazendo, não só agora, como também no nosso dia a dia, sempre rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Cada dia nós vamos viver rompendo em fé. E segundo o louvor diz que quem tem posto a mão no arado não pode voltar atrás. Isso é romper em fé. Desafios do nosso dia a dia. Nós mesmos somos um desafio tremendo. A nossa humanidade, a nossa natureza pecaminosa. Só que Deus nos trouxe para Ele. Amém, amados? E nos trouxe a Ele, não é para ficar assistindo, não. Ele nos deu algo a fazer, nos deu uma missão. Tudo que nós fazemos tem propósito. E essa canção fala que quem tem posto a mão no arado, aquele que vai trabalhar este propósito, que é a expansão do reino, né, a expansão do evangelho, não pode olhar para trás. Isso é um desafio, porque quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes nós entristecemos e nos sentimos fracos, e isso fica pesado muitas vezes. Que Deus então nos dê a graça de poder romper em fé, e de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Amém? Vamos entoar este louvor ao nosso Deus. Vamos lá? Tem posto a mão no arado, perto, tem serviço e provisão. Mais uma vez, quem? Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço
rosto. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. Aleluias, obrigado Deus pelo trabalho que o Senhor nos dá e ajude-nos a não olhar para trás em momento algum. Amém, meus irmãos? Podemos assentar? Devolvo a palavra para o Felipe. E a palavra está com o nosso irmão, o presbítero Ronaldo, trará a mensagem do Senhor nessa noite. Queremos saudar a amada igreja, os queridos irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Também aos queridos que, através das mídias sociais, podem estar também nos ouvindo, acompanhando o culto aqui da Igreja Presbiteriana Central. Quero convidar os queridos e amados irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses, e leremos do verso 2 até o verso 16. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e alternadamente vamos ler do verso 2 ao verso 16. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo é o 3, verso 2 ao verso 16, vamos de modo alternado proceder à leitura desta porção da palavra do nosso Deus. Leiamos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor nosso Deus, nós lemos as Sagradas Escrituras e a Tua santa, perfeita e soberana palavra, palavra da verdade, como age, ó Deus, a nossa instrução, pois precisamos que ela seja aplicada em nós e nos traga o alimento, a correção, a instrução de tudo, Pai, que nós precisamos para sermos, ó Deus, fiéis ao Senhor. Permita-nos alimentar-nos da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, de maneira sincera, urgente. Clamamos que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Por isso, adoramos o Teu nome, entregamos-nos e nos submetemos ao Teu senhorio. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. A história do apóstolo Paulo é uma história radiante. E aqui o texto que nós acabamos de ler é uma epístola que o apóstolo escreve, possivelmente estando em Éfeso, onde passara pelo menos 3 anos seu pastorado. Ele escreve esta carta aos irmãos que estão na cidade de Filipos. Filipos é uma cidade, cujo nome é homenagem a Filipe, que era o filho de Alexandre o Grande. Então escreve então este amado irmão, esta epístola que é denominada a Epístola da Alegria. Uma situação bastante adversa, porque estando ele preso, algemado, maltratado, escreve, se expressa na sua conduta uma recomendação de plena e profunda alegria. Essa certeza se baseia exatamente naquilo que ele aprendera. Mas se olharmos um pouco a história, o que nós precisamos compreender, um pouco mais sobre a figura desse extraordinário apóstolo, considerado o maior evangelista de todos os tempos. Nascido na cidade de Tarso, ele é de origem dos hebreus, descendente da tribo de Benjamim, o texto próprio já afirmou isso, e ele é também da seita dos fariseus. Um homem que alcançou um status, ele pertence ao Sinédrio, ele tem voto, e ele então desempenha agora um papel de destaque da sua seita, dos religiosos da época. E ele então, com sua audácia e com seu conhecimento, fora ele educado aos pés do grande mestre Gamaliel, um dos maiores de sua época, e com seu treinamento e sua perspicácia, ele então declara guerra aos que eram do caminho. Os que eram do caminho são aqueles que, deixando seus afazeres, partiram para anunciar a glória e o ministério de Cristo, que havia sido morto, crucificado, ressuscitado ao 3º dia, e que lhes incumbira da grande missão declarada em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas até que eu venha. Paulo, então, nessa empreitada ainda com o nome de Saulo, ele recebe as cartas autorizativas para fazer a perseguição, para prender, para manietar, para acorrentar, para afugentar, para praticar todos os males contra aqueles os quais eram alvo dessa perseguição. E o texto que nós lemos no capítulo 9, do livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, narra o momento de sua conversão. E diz a palavra de Deus que, seguindo Saulo de Tarso com toda a sua comitiva, tendo em suas mãos as cartas do Sinédrio, autorizando
vasculhar um trabalho profundo de expulsão, de prisão, na Síria, notadamente em Damasco. Diz o texto, narrativo do capítulo 9 de Atos, que em pleno meio-dia, no sol escaldante, apareceu uma luz mais forte do que o sol e cegou o apóstolo, e todos caíram estatalados diante daquela esplendorosa luz. Saulo, com toda a sua perspicácia, jamais encontrara qualquer resistência para a execução do seu trabalho, mas diante daquela impossibilidade, olhava e nada via, clamou desesperado: quem és tu, Senhor? E a voz dos céus, a voz de Jesus, responde claramente a Saulo de Tarso: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No desenrolar dessa história, nós vamos encontrar neste capítulo 9, quando então Saulo é levado para Damasco, cego, guiado pelas mãos de outras pessoas, e se hospedaram na casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco. Por lá passa 3 dias em total escuridão, sem nada comer, jejum, diante de uma circunstância nova. Um vigoroso soldado, capitão das tropas, aquele que fazia e acontecia, o maior dos fariseus, agora está estatalado, perdido, desorientado, cego, sem rumo e sem direção. Diz o texto que Deus ordena a um homem humilde, um homem de oração, Ananias, que fosse até aquele endereço, na rua direita, na casa de Judas, e lá orasse em favor do Saulo de Tarso. Ananias regateou e ficou apavorado, reafirmando: este homem é o algoz, ele é perigoso, é temido em todos os lugares, não é ele mesmo que prende, que chicoteia, que maltrata? Jesus Cristo responde para ele: este Saulo é instrumento escolhido para anunciar as boas novas aos gentios e aos reis da terra. O que se segue adiante, irmãos, é que depois desses 3 dias, ao orar, Ananias, impondo as mãos sobre a cabeça de Saulo, caem nos seus olhos umas escamas e ele então volta a enxergar. E diz as Escrituras que ele, tomando alimentação sólida forte, se sente fortalecido e encorajado, e diante daquela novidade, diante daquele esplendor da sua alma, daquela luz reluzente que brilha no seu coração, ele agora está disposto a proclamar contra tudo aquilo que ele praticara no passado recente. Ele é agora o porta-voz desse novo Senhor que domina o seu coração e domina a sua alma. E nos diz a palavra de Deus que concede ele oportunidade logo nas sinagogas de Damasco. Ele é autorizado a pregar e ele se lança no ministério com todo o vigor, com toda a pujança. Ele prega com audácia, causando um rebuliço, estardalhaço terrível, e é imediatamente perseguido com fúria pertinaz, e não resta outra alternativa o agora apóstolo Paulo a não ser fugir desesperadamente e rapidamente para não ser morto. A história relata que nesse propósito Paulo desaparece e passa 3 longos anos no deserto da Cisjordânia, sumido, acabou. Passado o decorrido dos 3 anos, ele recebe o convite para se apresentar em Jerusalém, no centro onde fervilha a religião, o comando. E ele então, depois de 3 longos anos, volta, cheio de vigor, preparado e disposto a trabalhar para Jesus, anunciar a sua gloriosa mensagem de salvação. Ele volta para Jerusalém e inicia de maneira
tremenda o seu ministério nas sinagogas, pregando com audácia e constância e com o vigor necessário. Mas, infelizmente, irmãos, o ministério de Paulo em Jerusalém não durou 15 dias, apenas 2 semanas. E a fúria pertinaz dos inimigos da religião, do sistema, foram contrários a ele, colocaram guardas dia e noite nas portas para que ele não escapasse e procuraram com fúria pertinaz matar aquele homem terrível. A história registra que neste propósito, Paulo escapa, foge e segue para Tarso, lá onde ele havia nascido. E em Tarso ele passa nada mais, nada menos que 10 anos escondido, o que nós não sabemos, as Escrituras não narram como for a sua trajetória lá em Tarso. Chamado para servir, chamado para ser um pregador das boas novas, e o seu ministério é interrompido pela fúria do inimigo. O próprio Cristo já havia anunciado: mostrarei a Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele que fora o algoz contra a igreja, contra os discípulos, contra aqueles que eram do caminho, agora é um perseguido. O que se segue aqui, que passado esses 10 anos em Tarso, Barnabé agora o convida. A igreja havia chegado a Antioquia e, pela primeira vez, os homens de Deus receberam o nome de cristãos ali naquela cidade. O evangelho está fervilhando e aí Barnabé entende que há necessidade da audácia, da coragem de Paulo. E ele então se apresenta depois de 10 anos para recomeçar o seu ministério. E o que se segue daí por diante é um trabalho profícuo em Antioquia da Síria. A igreja floresce, cresce com audácia e com poder. E daí para frente, irmãos, o seu ministério é um ministério galopante, forte, vigoroso, mas de muitas tribulações e sofrimentos. Muitas coisas ocorreram com este homem de Deus. As Escrituras narram com toda clareza circunstâncias em que ele fora apedrejado e lançado fora da cidade, dos muros da cidade, como um trapo, dado como morto. Assim diz as Escrituras. Noutras circunstâncias, fora fustigado com varas, sofrendo vários açoites, mas ele perseverava firme e leal ao seu chamado. Noutras circunstâncias, enfrenta um naufrágio do navio e, segurando em partes, em pedaços de madeiras, eles escapam da fúria do mar e têm as vidas não somente dele, mas dos demais companheiros salvas pela interferência de Deus. Paulo, um homem chamado para servir a Deus. Nós lançamos o desafio para a igreja e o nosso tema desta noite é: qual é o nosso alvo? Essa pergunta foi lançada a partir de ontem para cada um de vocês. Qual é o seu alvo? É a pergunta que nós precisamos responder à luz da trajetória, da narrativa deste soldado valente, guerreiro e um missionário inquestionável, implacável, enfrentando todo tipo de adversidade, moído pela covardia, pela opressão dos mandatários, dos religiosos, do sistema montado de religião, e ele não se detém um minuto, mas gasta o seu tempo. O ano aqui já por volta de 64 depois de Cristo, preso em Éfeso, ele escreve essa igreja. E é uma igreja que se destaca das demais porque ela tem realmente um cuidado especial para com Paulo. Foi a única igreja que mandaram os donativos, as ofertas para Jerusalém, para Tessalônica também, não só uma vez, mas mais de uma vez.
E Paulo então escreve carinhosamente uma carta de ânimo e coragem, de vigor, para esses irmãos, para mim e para você. No versículo 6 do capítulo 1 ele disse: eu, irmãos, estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nessa convicção, nessa certeza, que Paulo desenvolve todo o seu ministério. E no texto que nós acabamos de ler, ele diz que havia deixado para trás, perdido todas as coisas e as compara como refúgio aquilo que para nada presta, colocando à margem de lado as coisas do passado, aquilo que fora imprescindível ao homem de status, a uma autoridade como fora ele no passado, agora apenas como servo. Isso não lhe faz mais qualquer sentido e ele deixa para trás, classificando-as como aquilo que tinha como refúgio, imprestáveis, coisas que para nada mais têm utilidade na sua vida. O texto nos diz que o desejo de Paulo é único. Ele tem no seu coração uma meta específica, um objetivo. Essa é a razão de nós estarmos perguntando à igreja, a mim e a você, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta. E Paulo diz no verso de número 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, eu não cheguei lá ainda, eu estou no meio do caminho, nessa empreitada, nessa corrida de fé e esperança. Mas ele diz, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Um alvo eu tenho, um objetivo sublime eu tenho. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O propósito do apóstolo é o cumprimento exato do que está narrado no versículo 17, no capítulo 5, primeira carta aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Os valores que outrora moviam a sua vida, as vantagens que tinha, a autoridade que possuía, agora são refúgios, coisas imprestáveis que não mais são consideradas no seu viver, porque ele tem algo novo. Há nele uma disposição nova de encontrar-se com Jesus. O alvo, o objetivo, a meta traçada pelo apóstolo Paulo é viver de tal modo intenso com Jesus, de modo que ele já poderia experimentar aqui mesmo na terra os valores da ressurreição de Cristo, não apenas no futuro no céu, no dia do juízo, mas já ainda aqui na terra. E o apóstolo vive essa intensidade buscando realmente viver de maneira tão intensa e profunda, que a sua meta, o seu alvo, não lhe sai da mente e da cabeça. E nós podemos encontrar isso de maneira clara. Ele diz, olha, nesta corrida de vida, nós temos valores diferentes. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 24, ele faz a seguinte afirmativa: precisamos correr, irmãos, viver, de tal maneira que nós alcancemos o prêmio. No verso 25 ele vai dizer, olha, os outros corredores correm para alcançar o prêmio fútil, corruptível, de metal, que ladrões roubam, derretem. Nós, porém, o prêmio incorruptível, a coroa da vida. A sublimidade de Cristo é então exaltada na vida do apóstolo Paulo. Ele faz essa transmissão com a vida para a sua igreja e para nós. E nós podemos recordar o que ele mesmo instrui a sua igreja. Olha lá, queridos irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Essa é uma palavra profunda de apreço, de compreensão da dimensão do Evangelho na sua vida. Podemos entender de que a narrativa de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz que para que nós possamos correr esta carreira, precisamos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, desapego por ter encontrado um tesouro muito maior, a sublimidade e o poder de Jesus dentro da sua alma. Nós vamos encontrar aqui também o que diz o apóstolo no verso de número 29 do capítulo 1. Ele chega a fazer a seguinte afirmativa: porque não nos foi concedida, irmãos, apenas a graça de padecermos, mas também de crermos. Então, se nós invertermos aí, podemos encontrar de que seria muito fácil crer na pessoa de Jesus, mas Deus também tem lhe dado, e Ele transfere esta palavra para nós, que a graça também nos foi concedida para suportarmos essas adversidades por amor a Jesus. Ele fala, não nos foi nos concedida apenas graça de crerem no Filho de Deus, mas também de padecermos com Ele. Verso 17, a narrativa da Epístola de Paulo aos Gálatas, depois que ele vai falar no capítulo 5 das obras da carne, a partir do verso 19, no verso 22 ele fala do fruto do Espírito, das suas qualificações. Pois ele diz que o nosso corpo deve ser usado para o bem, para as milícias, e lá já no finalzinho, no penúltimo versículo do capítulo 6, encerrando a Epístola de Paulo aos Gálatas, ele faz a seguinte afirmativa: porque, irmãos, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo fora fustigado, maltratado, arrebentado, moído pela oposição, mas não desistira. Ele fala, eu esqueço do passado, mas prossigo fielmente para alcançar o prêmio. O prêmio que ele queria estar juntamente com Jesus. Mas ele queria já experimentar isso aqui em vida. Isso nos traz responsabilidade. E às vezes, irmãos, de maneira, é claro, inadvertida, ou até mesmo por tradição, mas suando um pouco de farisaísmo, nós às vezes cantamos uma linda melodia com uma letra um pouco complicada. Eu tenho as marcas de Cristo em... Cadê as marcas? Mostre suas marcas. É necessário que nós nos submetamos exatamente a um propósito novo, a uma novidade de vida, mas com disposição de sacrifício. Esse é o modelo de Paulo. Ele tem prazer, ele vive realmente esta intimidade com Jesus, e tudo que ele faz, ele procura realmente engrandecer o nome do Senhor. Quando ele vai caminhando para o seu testemunho, ele diz lá, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele simplesmente diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No verso 8 ele diz, agora já a coroa da vitória está reservada nos céus. Qual é a sua meta de vida? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? Saulo ficara para trás. Os seus valores, os seus triunfos agora são refúgios, para nada mais prestam. E ele tem a sublimidade de Cristo. Ele encontrou um tesouro muito maior e melhor e extraordinário, o qual lhe dá alegria já no
presente, em dias de tribulação e tristeza, ele se alegra, ele se deleita em Jesus, esperando com instância estar com ele. Também, nessa mesma epístola, ele diz que continuava com os irmãos, mas ele preferia muito mais morrer para abraçar logo a Jesus. Mas, sendo providência de Deus, ele continuaria servindo a igreja, enquanto assim aprovesse a Deus fazê-lo. Qual é o seu objetivo? Paulo diz que tem as marcas da convicção do sofrimento, da renúncia, porque encontraram um tesouro muito maior. Os valores dos céus agora são experimentados na sua vida no dia a dia. E ele então segue firme, destemido, corajoso, glorificando a Cristo, experimentando o melhor de Deus. Quando ele inicia o seu ministério, Jesus Cristo fala para Paulo: Paulo, do mesmo modo como você testemunhou em Jerusalém, importa que também dê testemunho em Roma. E a história diz que já no final da sua trajetória, no final da sua carreira, ele é levado perante as autoridades e lá, tendo cidadania romana, e ele pede que seja apresentado na capital federal, no império, diante de César. A Bíblia conta que esse é seu último estágio de vida. Ele é conduzido a Roma, e lá ele passa uma temporada manietado, preso aos soldados, aos capitães. Os melhores de César foram guardar o perigoso, furioso e temível Paulo, o apóstolo Paulo. Cristo havia dito: importa como você fez em Jerusalém, eu faço também em Roma. E mesmo indo para a prisão, para o seu último estágio de vida, ele de maneira pessoal, a guarda do império, a cada quantidade de horas, tinha que trocar o soldado que estava manietado ao apóstolo. Paulo então se deleitava evangelizando de maneira pessoal, um de cada vez. Você vai encontrar aqui mesmo, no texto, aos Filipenses, que Paulo, no verso de número 22, do capítulo 4, encerrando já a epístola, ele diz o seguinte: todos os santos vos saúdam, e especialmente, Filipos, os santos da casa de César. Ali já havia uma comunidade, uma igreja, cumprindo o propósito do Senhor Jesus Cristo. Quem poderia deter este amor grande? Por isso que Paulo escreve no capítulo 8 da carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Verso 31 em diante. Verso 36, ele diz: por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Para mim, o viver é Cristo. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, no versículo de número 21. Para mim, o viver é Cristo. Qual é a sua meta, meu irmão? Qual o propósito da sua vida? Qual o tesouro que move o seu coração? Quais são os seus ideais? A experiência de Saulo é que ele se transformara em Paulo. As coisas do passado foram esquecidas, deixadas para trás como refúgio. Ele agora tem um tesouro muito maior, mais sublime. Ele oferece a sua vida, o seu corpo, esmagaçado também, mas ele continua firme para alcançar o prêmio
da coroa da vida, cujo próprio Apocalipse nos diz: portanto, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Paulo nos orienta a que vivamos de maneira intensa e sublime a carreira cristã, com vigor, com determinação, porque esse é o tempo que Deus tem nos outorgado para que possamos adorar o teu santo nome. A felicidade do crente, de cada cristão, se resume em servir ao Senhor com alegria e ser por Ele tratado na imensidão do seu amor, cheio de esperança dos céus, da coroa da vitória que o aguarda, prometida pelo Senhor. O tamanho, irmãos, do nosso amor a Cristo é medido pelo tamanho da sua ousadia de pregar o Evangelho. O tamanho do nosso amor a Cristo é medido pelo tamanho da ousadia com a qual pregamos o Evangelho de Cristo, a boa nova de salvação. Qual é a sua meta? Paulo diz: uma coisa faço, deixo para trás o passado e prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero terminar. Peço que você abra a sua Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quero que você leia comigo. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Você vai acompanhar comigo. Esse é um momento que nós vamos estar refletindo sobre qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo de vida, qual tem sido a nossa conduta diante do chamado de Jesus. Diz as Escrituras: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Examinemos o nosso coração nesse instante, numa introspecção, para fazer esta análise, esta avaliação, esta orientação do apóstolo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente nós estamos firmados na fé. E provai a vós mesmos, na sua intimidade e no seu coração, ou será porventura que Cristo não governa a nossa vida? Não está presente em nosso coração? Enquanto você reflete, nós estaremos entoando um cântico especial, e nessa primeira parte do cântico, você não vai cantar, você vai continuar refletindo na letra, no propósito do cântico, e se você sentir o desejo fortalecido para tal, na segunda parte poderá fazê-lo. Vamos colocar de pé. Você vai ouvir a primeira parte deste cântico como reflexão, como análise da sua vida, daquilo que tem sido oferecido a Jesus, e responder qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Na segunda parte, estando você bem firmado e fortalecido, poderá conosco cantar também a segunda parte como parte de reflexão. Vamos colocar de pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me
Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me. Enche-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos estar orando, depois com tripsamente estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Deus, nos momentos especiais em que partilhamos o poder exclusivo da tua palavra que salva, que purifica, diante, ó Deus, do exemplo do nosso irmão Paulo, da eficácia, Pai, do seu ministério, do seu empenho, mesmo trucidado contra as adversidades, moído pelos seus transgressores, não cedeu o pé, mas continuou firme, prosseguindo para o alvo, para receber o prêmio da coroa da vitória em Cristo, vivendo de maneira intensa nos propósitos, os quais precisamos assemelhar a Ele, vivendo de maneira pura, direta e objetiva, como aqueles que encontraram o maior tesouro, os céus foram otorgados pela mediação e em Cristo Jesus. Agora nos é aplicado em forma de boas novas de evangelho, o qual precisamos anunciar em alto e bom som. Primeiro, Deus, com a nossa vida, depois também com a nossa palavra. Usa da tua misericórdia para conosco, para com todos aqueles que estão, Deus, ao alcance desta mensagem, e trabalhando as nossas entranhas e os nossos corações, nos purifica, ó Deus, para uma vida melhor, para um comprometimento maior, para uma entrega melhor. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Conceda-nos, ó Deus, uma noite de refrigério, de reflexão,
de proteção e carinho, e caminhe conosco durante toda a nova semana, pois sem ti nós nada podemos fazer. Nós te louvamos e te bendizemos e glorificamos o teu santo e maravilhoso nome. Por isso oramos no sublime, perfeito e glorioso nome de Deus que está acima de todo nome. Nós oramos com gratidão e esperança. Oramos em nome de Jesus. Poder sentar.